Boa noite, meus queridos, pessoal da internet e no YouTube, sejam bem-vindos. Estamos aqui no nosso live test desse programa, esse projeto novo aqui da AEEAK, Associação de Estudos Espíritas da Allan Kardec, e está visando o conhecimento do Espiritismo com mais ênfase para a reforma íntima. Eu sou Débora Santos, essa é minha colega Calu Moraes, que está aqui junto comigo, para a gente poder conversar um pouquinho com vocês nesta noite. Então, Calu, dê boa noite para os nossos convidados, dá um salve para o pessoal. Boa noite, pessoal. É muito honroso, muito gratificante estar aqui para a gente trocar essas observações, esses estudos que nós fizemos, né, Débora? Muito gostoso. E vamos aproveitar e já pedir para o pessoal dar opinião, né? Depois que a gente fizer o nosso papo aqui, dá uma opinião, põe aí perguntas nos comentários, deixa assim, o feedback para a gente perceber se está sendo legal, que a gente pode melhorar, para a gente levar as sementes do Evangelho e de toda a doutrina espírita por todo esse Brasilzão e quem sabe pelo mundo, né, Débora? Com certeza. Então, agora eu quero já convidar vocês, então, aqueles que ainda não estão nos seguindo, nos sigam, tá? Dá o joinha, ativa o sininho para receber as nossas notificações. E nós também temos uma página no Instagram, então aqueles que quiserem podem lá nos visitar, é só ir lá na busca, digitar Associação de Estudos Espíritas, que já vai aparecer lá também. Nós estamos geralmente aqui todas as terças-feiras transmitindo as palestras públicas. Hoje, excepcionalmente, não vamos transmitir a palestra pública, mas vamos fazer esse bate-papo, eu e a Caluzinha aqui com vocês. E nós estamos improvisando aqui o assunto, vocês devem ter visto aí o título, é uma pergunta que foi nos feita lá na nossa caixinha de perguntas lá no Instagram, né? Perguntando para a gente assim, né, que quando a gente começa a seguir a Jesus, parece que as coisas ficam mais difíceis. E aí, Calu do céu, olha a pergunta, mulher do céu, como que a gente responde isso, pessoal? Que a gente começa a seguir Jesus, dá essa impressão mesmo, né? Parece que o negócio fica pior. Parece que quanto mais a gente reza, mais aparece coisa ruim para a gente. A gente tenta ficar lá no caminho, tenta seguir direitinho as regras, mas parece que o negócio vai ficando pior, 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 e a gente tem essa impressão mesmo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo lá, que é o capítulo 6º, que é intitulado Cristo Consolador. E o primeiro item é o jugo leve. E lá nós temos uma passagem de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, que Kardec destaca, que seria: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Calu do céu. Olha só o que Jesus está dizendo para a gente, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, como que pode, né? A gente começar a seguir os ensinamentos de Jesus e parecer que está tudo errado, quando ele mesmo chega para a gente e fala: isso aí, menina. E aí, o que a gente faz? Como que é isso? Dá a impressão que tudo contradiz, né? Que é contraditório, que ele fala uma coisa e acontece outra, né? E até uma vontade de desistir, né? Meu Deus, esse negócio está ficando mais difícil. Aí ele pega e fala que o fardo é leve, né? O jugo suave. O que será que ele quis dizer com essas palavras, né? Se a gente sente o contrário, e realmente a gente sente o contrário, né? Quando a gente decide, eu vou seguir aqui o cristianismo, tudo que Jesus ensinou, o que acontece e a gente sente esse peso, né? O que você leu aí no Evangelho, o que você concluiu, né? Olha só que coisa. A gente, eu creio, na minha percepção, quando a gente começa a seguir Jesus, a gente esquece
de ver que ele não está falando tão da matéria. Ele não fala do mundo material, gente. Ele está falando, quando ele veio para nos ensinar sobre a vida futura. Ele veio para nos ensinar sobre o que nos espera quando a gente for para o lado de lá. Porque a gente está acostumado aqui na matéria com todas essas ilusões, né? A gente acha que para ser feliz precisa ter ser bem sucedido financeiramente, ter dinheiro, ter casa, ter carro do ano, ter casa na praia, os filhos todos eles ali, tudo tendo do bom e do melhor. Então a gente fica focado nessa coisa da matéria e esquece que justamente Jesus veio para nos dizer que a nossa vida real é a vida espiritual, que nós estamos aqui de passagem. Na verdade, nós somos seres espirituais vivendo na matéria, uma experiência material. E que a nossa casa real é a casa espiritual. Então, nós estamos passando pelas experiências aqui para angariar conhecimento, angariar riquezas, para viver bem no plano espiritual. Sim, as experiências daqui que vão nos lapidar para que lá no plano espiritual, que é a verdadeira vida, né, a gente assim receba os méritos ou os aprendizados, né? Então, viver as experiências materiais para aprender a viver a vida verdadeira. Exatamente. E aí, quando vem os perrengues da vida material, que vai nos dar essa riqueza espiritual, que a gente vai passar pelas experiências na matéria para que a gente possa crescer como pessoa. A gente vai crescer trabalhando o que Jesus nos ensinou a fundo da sua doutrina, que ele resumiu em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós estamos aqui para aprender a amar. Simples assim, nós estamos aqui para aprender a amar. Então, vamos passar pelas experiências da vida para amar, para aprender a amar o próximo, aprender a amar nós mesmos e amar Deus, acima de todas as coisas. E é nesse momento, né, que a gente passa por essas dificuldades na matéria, que a gente passa pelo sofrimento. Uhum. E é esse sofrimento que vai lapidar a gente. Porque a gente é carvão. Uhum. E a gente esquece que o carvão, para virar diamante, ele precisa levar muita bordoada. Precisa quebrar bastante, dar a bordoada. Tem que dar bordoada. E aí, como é que faz se não passar pelas bordoadas? Essas bordoadas que vão nos dar um enriquecimento espiritual, e a gente vai sair daqui brilhando como um diamante. Uhum. E parece uma falsa promessa, né? Não parece uma falsa promessa? Por que precisa sofrer? Na verdade, esses dias eu ouvi de um amigo uma sabedoria, ele é católico, com uma sabedoria assim, incrível do Evangelho, e ele me falou uma coisa muito interessante que eu acho que cabe aqui, sabe? Que o aprendizado pelo amor, ele é muito importante. Só que o aprendizado pela dor é efetivo. Porque a gente não esquece. Quando a gente passa pela dor, ele entende o espírito da coisa, quando a gente passa pela dor e consegue compreender o que realmente aquela lição, né, aquela situação está trazendo de lição, aí sim a gente não esquece. A gente esquece jamais. Né? E para, assim, posso dar uma complementada? Eu encontrei aqui, no Livro dos Espíritos, a questão 920, ela complementa esse pedacinho aí, esse trecho do Evangelho que você citou, e é assim, ó, no 920 e seguintes. Quem quiser se aprofundar, pode pegar lá, consultar os livros dos Espíritos, vai trazer muito esclarecimento em relação a essa questão. Mas essa daqui é bem resume, sabe? O homem, uma pergunta, o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa?
E aí, gente, pode? Olha, os espíritos disseram aqui para o Allan Kardec, trouxeram essa riqueza para nós de entendimento. Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Olha lá, porque aí fica naquela, poxa, mas eu preciso sofrer? Não, não preciso sofrer. Porém, se eu não aprender, eu vou sofrer. Não que eu necessariamente precise sofrer. Eu vou ser o mais feliz quanto possível, dependendo do quanto eu aprender da sabedoria do amor, da sabedoria de Deus, que está impressa na natureza. Se a gente observar, a natureza ela tem toda a sabedoria em todos os seus ciclos, em toda a dinâmica da vida. Né? Existe tudo isso, só que a gente não teve horas de enxergar, então veio Jesus para mostrar, traduzir o que a natureza já diz. Então isso é a sabedoria, é dizer, vamos pegar as leis da natureza e usá-las ao nosso favor. Agora a gente quer ir contra e não quer sofrer. Porque é engraçado, né? Porque a gente tem uma mania feia que a gente fala assim, nossa, né? As leis, tá aí as leis de Deus. A gente sabe que as leis de Deus são imutáveis. Não tem, é a lei de Deus. Porque se pudesse mudar, Deus não seria Deus. É um dos atributos de Deus. Então, as suas leis são imutáveis. Então, aí a gente sabe, aprende que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar. Para se ajustar à lei imutável. Para se ajustar à lei. Só que tem uma coisa assim, essencial para se mudar. Uma coisa, eu gosto muito de um palestrante espírita chamado Jorge Elahá. Ele fala assim, tá, precisa mudar, mas a coisa essencial para se mudar, mudar. Porque as pessoas, elas não querem mudar. As pessoas querem, a gente, na verdade, a gente quer que a lei mude. Então, assim, a gente quer plantar giló e quer colher morango. Quando você vai plantar giló, você vai comer morango, Calu? Pois é. Não dá. Se você quer comer morango, se você quer colher morango, você vai plantar morango. Se você plantar giló, tu vai colher giló, você vai comer giló, cara. Não tem outra saída. Mas a gente quer plantar giló e colher morango. Gente, sabe? Então, não é a lei não vai mudar por causa da gente. Não vai. É a gente que tem que se adaptar à lei. E é isso que Deus quis da gente, né? Ele nos criou simples e ignorantes. E ele colocou como lei a necessidade da encarnação. Que é um laboratório, gente. A encarnação é um laboratório. A gente aprende as coisas lá no plano espiritual, mas a gente põe em prática aqui. É a provinha, né? É a provinha. Sei lá, os estudos, tal, foi tendo toda a liçãozinha que foi passada bem certinho. Aí a gente vem aqui pela prova, aí quer que tenha mudado a lição. Né? Não dá, a gente não sabe, é pôr em prática o que aprendeu na teoria. Aí chega aqui, é nesse momento que a gente sofre, que é uma grande diferença entre a dor e o sofrimento. Que a dor, todo mundo passa pela dor, mas o sofrimento é o olhar que você tem sobre a dor. Cada um vai sofrer. Tem gente que tiver com uma unha encravada, não, estou com uma unha encravada aqui, beleza. Agora tem gente que tem uma unha encravada quase morta. Por quê? É a mesma coisa, são duas pessoas com unha encravada, mas cada um vai ter uma percepção diferente da dor. Uma vai sofrer horrores e a outra vai sofrer pequenininho. Agora, qual é o nosso grau? O que a gente quer sofrer? O que a gente quer sofrer? Então. O que a gente quer passar? A gente quer sofrer? Ou a gente quer ter entendimento dentro daquela situação difícil? A gente quer ter o entendimento, pôr em prática aquilo que a gente aprendeu, ou a gente quer ficar teimando e sofrer?
né? Essa teimosia que nem você nadar contra a correnteza, né? Você imagina, você está lá nadando, a água está levando você para uma direção, e você teimando com a água, você cansa e não sai do lugar. E a água é mais forte. A água vai acabar levando. Agora, se a gente vai de acordo com a correnteza, né, a gente já vai, né? Ela vai levando, você vai se adaptando, vai levando de boa. Agora, o que adianta? A gente quer que não tenha a prova, mas a gente veio aqui por causa da prova. Exatamente. Então, não dá para fugir da prova, né? E tem, assim, assim, a gente, como que a gente cresce? A gente parece que não pensa nisso. Como que a gente cresce? Como que é a maneira que a gente cresce? Olha a humanidade, como que a humanidade evoluiu? A gente, onde que os seres mais inteligentes estavam? A gente vê lá as pirâmides lá dentro, a gente vê o Oriente Médio, eles tudo desenvolvido, tudo saiu dali, né? A Grécia, lá, a mente lá, e aqui pro lado das Américas, nada. Nada. Só foi descobrir que tinha América lá com Cristóvão Colombo. Né? Mas por que lá no Oriente, lá no deserto, o pessoal desenvolveu e o pessoal aqui das Américas não desenvolveu? Aqui é abundância, país tropical, tudo muito fácil, muito abundante, né? Desenvolve pela necessidade de crescimento. É muito, lógico, é o que eu falei no começo, né? É só observar a natureza. E o que a gente faz com a natureza? A gente segue os ciclos e aprende com ela, né? Se a gente tiver tudo muito fácil, a gente fica na zona de conforto, acomodado, né? Então, na verdade, eu seguir Jesus é sair da zona de conforto. Por isso que é tão difícil. Por isso que é tão difícil. E aí, também pensei num capítulo aqui que complementa, né, tudo isso. A gente foi achando, né, vários capítulos, muito interessante. Que é no capítulo 11, né, que fala assim, vamos lá, capítulo 11, item 11. Deixei aqui já separadinho. Esse daqui é o capítulo 6, que é o que a gente está vendo, né? O capítulo 11 fala assim, item 11, deixei aqui. Jesus nos deu o exemplo da caridade. E Pôncio Pilatos, o do egoísmo, olha só. Isso aqui eu achei muito legal quando eu estava vendo que eu resolvi ler esse pedaço. Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, que é ir no fluxo do rio, né? Pilatos lava as mãos dizendo, o que me importa? Disse mesmo aos judeus, esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. Então, isso daqui mostra o porquê é difícil seguir Jesus. Por quê? Quando a gente vai seguir Jesus, a gente vai por essa via crucis. O que é a via crucis? É seguir o seu destino, aquilo que você precisa passar. É o que Jesus fez. Era para aquilo, era aquela prova que ele precisava para trazer uma grande lição para nós, né? E aí esse antagonismo de caridade e do egoísmo, né? A invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. E a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecerem que cabem à tarefa o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam à marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril
E para isso é necessário primeiro expulsá-lo de vosso coração. Fica difícil por quê? Que isso da gente se libertar? Exato, a gente quer tudo pra gente. A gente quer isso pra gente. Então, é aquela coisa, egoísmo, egocentrismo, tá tudo aqui. Então, a gente quer que mude a lei. Exatamente. Para satisfazer o nosso ego. Exato. Uma criança birrenta, não, essa humanidade. Como que nós somos birrentos? A gente se joga no chão, né? A gente se joga no chão. E a gente quer, e se explode, então a gente quer a nossa vontade. Que ela seja satisfeita tudo quanto é custo. E aí que fica difícil, né? Porque a gente abrir mão de satisfazer os nossos desejos. Porque nós somos escravos dos nossos desejos. A gente quer demais, a gente quer muita coisa. E a gente quer coisas assim que são efêmeras. A gente está muito iludido pela matéria. Aliás, isso já está lá nos Vedas, né? A ilusão da matéria. Isso aqui tudo vai ficar, esse celular aqui vai ficar, o que essas paredes, essas cadeiras, tudo isso daqui é ilusão. Por isso que também acabei de lembrar de mais uma passagem que Jesus ensina que a gente deve guardar o nosso tesouro longe da onde ele possa ser roubado, furtado. Né? Onde a ferrugem não corroa. Por quê? Porque é aquilo que está em nosso coração, nossa alma, no nosso espírito. Então, das experiências, o aprendizado, o conhecimento, o amor, os relacionamentos, é tudo que não é palpável, mas nunca pode ser tirado de nós. Exato, é o amor. Nunca. E o resto é tudo ilusório. Está aqui preso no tempo, né? Vítima do tempo, porque o tempo vai corroer, seja como for, de alguma forma. Né? Porque é material e o tempo vai corroer. Né? É perecível. Então, só que o ego, o egoísmo, né? O desejo do ego, ele é um saco sem fundo, né? Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Então, é insaciável, é sem fundo mesmo. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Claro que a gente precisa do básico, a gente precisa, assim, de conforto, daquilo que é importante para nós vivermos bem. A gente está vivendo na matéria, né? Saúde, a gente precisa de proteção. E Deus sabe disso. Deus sabe que a gente precisa se alimentar, que a gente precisa de um teto. Ele sabe disso. Ele vai nos dar apoio para isso. Sim. Olha os vídeos. Então, a gente, a vida nos provê, né? A gente também vai fazer. Claro que vai fazer o esforço. A gente vai fazer a nossa parte. Sentadinho esperando que vai cair no céu. De graça. Porque Deus alimenta os passarinhos, mas os passarinhos vai buscar, né? E faz não vai cair lá no meio do passarinho, né? Ele vai lá, voa bastante. Ele voa bastante atrás da comidinha. A comidinha está ali para ele, mas ele tem que buscar a comidinha, né? Mas ele também enfrenta as intempéries do tempo. Exatamente. Ele enfrenta os perigos dos predadores, tá aí, ó. E eles não têm egoísmo. Eles pegam só o necessário. Então, é também da nossa natureza humana a questão do egoísmo. Porém, é para ele, é dele que a gente tem que tirar, né? O egoísmo. Transformar o egoísmo em altruísmo. Fala lá, é Mateus 10, 34 a 36. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada, porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Exatamente, aquela história, né? Jesus, quando a gente começa a seguir Jesus, aí a gente bate de frente com alguns pensamentos das pessoas que estão ao nosso redor, né? A gente tem uma visão diferente do mundo, e a gente
com os ensinamentos de Jesus, a gente percebe a ilusão da matéria e a gente começa a agir de modo mais espiritualizado e as pessoas começam a achar que a gente pirou na batatinha, né? A gente pirou. A gente tá doido, porque onde já se viu, como assim? Né? Porque a gente não tá dando mais bola, né, pro material. A gente tá tudo bem, porque você precisa melhorar a sua vida. Você tem que ir em busca de uma casa. Você já tem uma casa, mas você tem que ir em busca de uma casa maior. Mas você fala assim, não, tá boa essa casinha aqui mesmo. Mas como assim tá bom essa casinha? Mas como você não quer mais? Como que você não quer mais, viu? Mas você não tá na hora, né? Esse carro seu aí, você não troca um carro zero. Já faz 3 anos que você já tá com esse carro. Mas por que eu vou trocar de carro se o carro tá me levando? Tá, por quê? Tá bom. Aí você começa a ter essas coisas, né, mais diferentes, né? Começa a trabalhar. A gente já não quer mais ir para as baladas, né? Não combina mais. Os amigos acabam se afastando, porque você não fica mais afim de sair para beber, para fazer, né? Ou até mesmo, essa moral estranha fica até interessante quando a gente interpreta assim, que muitas vezes a gente vem de uma família cristã, só que uma interpretação diferente, com dogmas ou com crenças limitantes mesmo, né? E as pessoas acreditam que a gente precisa se livrar das crenças limitantes que nos impedem de prosperar, do sucesso e tal. Mas a crença limitante é toda aquela crença que não te deixa evoluir. Se o seu desejo é atingir um sucesso financeiro X, e aí você acredita que não é digno disso, isso é uma crença limitante, um dogma. Exatamente. Da mesma forma que aquela crença limitante que diz que para você ser feliz você precisa de um sucesso financeiro X, também é limitante. A mesma crença ela pode ser limitante dependendo do objetivo. Agora, se a gente segue a Jesus, e seguir Jesus não é... Lembra? Mateus 13... eu não lembro. Que fala que não herdará o reino do céu aquele que fique só dizendo Senhor, Senhor, Senhor. Seguir a Jesus não é da boca para fora, é em ação, em reforma íntima, em disposição interna. Trabalhar em prol do próximo. Trabalhar em prol do próximo com desprendimento, com amor. Exatamente. Com amor verdadeiro. Né? Trabalhar assim, pôr a mão na massa. E melhorar o seu ambiente e começando em casa, gente. Não é ir numa casa espírita lá e já engajar num trabalho filantrópico. Isso é legal? Claro que é. Mas a gente tem que começar dentro da nossa casa. Porque o que adianta eu ir lá na casa espírita ir lá distribuir cesta básica e tal, sendo que lá na minha casa eu tô de mal com o meu irmão. Eu sou o carrasco com meu filho. Né? Trato mal minha esposa, meu marido. Que sentido? Não faz sentido nenhum. E às vezes, muitas vezes eu comecei a desenvolver mais empatia, né? E eu recebi muitas críticas no sentido de você é tonta, você é boba. Olha só que eu tive a filha. Você viu no clube? Como você é boba, gente? Tô te passando para trás. É diferente a gente ser compassivo, a gente ser empata. É diferente de ser tolo. Exato. Só que as pessoas, como a gente não está levando as vantagens do ego, a vantagem da matéria, a vantagem da matéria, tem que aproveitar, né? Isso, tem que aproveitar. A vida é uma só, né? Exatamente. Gente, não é. Primeiro que não é uma só. Exato. Esquece essa ilusão de que a vida é uma só e que ela é curta. Não é curta, ela é na medida. Ela é na medida. E eu percebo que essa moral estranha, né, de não vir trazer a paz, mas a espada, divisões, é nesse sentido. Por isso que fica difícil seguir Jesus. Porque você começa a ter esses outros valores, se desprender de certas crenças limitantes, aí tem uma parte no cérebro nossa, que é o cérebro
límbico, que é o cérebro mais rudimentar, é o primeiro cérebro que a gente teve. E aí a gente se protegia andando em manadas, como os bois, e os búfalos e outros animais quadrúpedes. A gente também vivia em bandos para se proteger. Então existe uma programação do cérebro de que todo mundo tem que fazer igual. Aí quando vem uma ovelha desgarrada, um rebelde, um doido espírita, boca da cabeça, onde já se viu. Aí o doido espírita resolve se despojar dos interesses materiais transferências, né? A gente já não está mais, porque há uma grande diferença entre alegria e euforia, né? Isso. É que tá. A gente estava acostumado com euforia. Aliás, quantas vezes, né? A gente vai para as festas e curte, e enche a cara, e faz. Mas tá tudo fora. Todo mundo tá achando que você está feliz, a gente está feliz. Mas é euforia. Aí depois que passa a euforia, o que vem? Depressão, arrependimento, isso. E aí, que efeito surtiu, né? Que lapidação teve? Então, enquanto que quando a gente começa a seguir os passos de Jesus, aí sim a gente tem alegria. Aí a gente vê a verdadeira alegria. Que, gente, não tem coisa melhor do que quando a gente faz o bem para outra pessoa. Não tem coisa melhor, cara, do que quando você, da gratidão, quando alguém chega para você e te abraça, a gratidão de um bem que você fez para ela. Aí você sente uma alegria, é totalmente diferente da euforia, gente. Ai, é muito não dá para explicar. É indescritível. Não tem palavras. É só vivenciando. A gente começa a trabalhar, gente, nossa, não dá, é indescritível. O amor, o sentimento do amor verdadeiro mesmo. Nada, sem paixões, sem esperar alguma coisa em troca. Fazer pelo bem, pelo prazer de fazer. Não tem coisa mais prazerosa de fazer o bem. Servir com autenticidade de sentimentos. Exatamente. Né? Aquela coisa desprendida mesmo. Quando a gente consegue enxergar isso, aí a gente consegue entender que essa aparente dificuldade de seguir Jesus não é tão difícil assim. Não é. Parece que é difícil porque a gente ainda está lá preso no egoísmo. A gente pensa que a gente é o egoísmo. A gente pensa que é o egoísmo. Se a gente elimina ele, a gente vai morrer. E é essa sensação mesmo, que o cérebro ele cria, né? A nossa mente cria, porque é uma forma de proteção, porque é um funcionamento perfeito do cérebro, que é o mecanismo que ele foi programado para proteger a gente dos perigos, para proteger a gente das intempéries, para a gente chegar na evolução que chegou. Só que aí agora tem outras partes do cérebro. A gente já está em outra fase. Já é outra fase. A gente não é mais bichinho. A gente não é mais bichinho. Então, isso foi útil, foi importante para a gente chegar onde a gente está. Só que a gente chegou no ponto onde o racional tem que ser utilizado para apacentar as emoções descontroladas do instinto. Exatamente. E isso traz a paz de espírito. Isso é aí que está o jogo leve. Isso. É aí que está o jogo suave. Porque aí a gente começa a perceber que todas aquelas dificuldades, elas são parte de uma memória que a gente tem na carne e que é preciso, é uma parte infantil nossa, que é preciso ser acolhida pela parte adulta, racional, que a gente está aprendendo ali. A gente para de desejar, né, Rafa? A gente para de desejar, a gente se liberta do desejo. Porque a partir do momento que eu não tenho desejo, né, só fica a vontade de crescimento. A gente se engaja no crescimento. A gente sente, a maioria de nós tem um vazio existencial. A gente se sente, parece que oca por dentro. Mas o que gera esse vazio existencial? O que gera essa sensação
de que tem alguma coisa faltando. Né? É justamente esse apego que a gente tem às coisas materiais. Esse vazio existencial que a gente sente, ela só vai ser preenchido com amor. Sim. Só vai ser preenchido com as coisas do espírito, os valores do espírito, as riquezas do espírito, que é o que a ferrugem e minha peça consome. Que é o que a gente vai levar com a gente quando a gente desencarnar. E que são os ensinos de Jesus. Exatamente. Então, que Jesus testemunhou, nos deixou exemplificado, né? Foi muito legal aquela palestra que você falou sobre isso. Jesus testemunhou, ele ensinou e provou, testemunhou. E esse foi o grande objetivo, trazer esses valores, o amor, né? Do alto amor. Exato. Do perdão, que são exercícios do amor, né? É o que a gente não pode tirar esse foco, porque a gente está aqui para amar. Só que esse amor, a gente precisa entender que é o amor a Deus, que nos criou, não se rebelar contra o Criador, que a gente tem uma mania de bater, não porque eu não pedi para nascer, porque agora se lasque todo mundo, porque vocês têm que me engolir, têm que tomar conta do meu cão, não pedi para nascer, e blasfemando contra Deus, e porque Deus está fazendo isso comigo. E não é assim, é aprender a amar Deus, porque a vida, agora que a gente ainda está rebelde, que a gente está que nem criança, que não entende de renda, que não entende que está tomando a vacina porque é um bem para a gente fala para o papai, você não me ama porque está deixando dar injeção na gente, né? Então, a gente não se rebelar contra o nosso Criador, o nosso Pai, meu Deus. Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, gente, o que adianta eu falar, porque eu amo o meu marido, eu amo minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo, mas não se dá valor, não tem valor próprio. Faço caridades. Amo o próximo. E o primeiro amor? O primeiro amor amor a si mesmo é diferente do egoísmo. É o avesso. É o avesso. É o autocuidado e alimentar o nosso espírito do alimento do espírito. Exato. E dar à nossa matéria o que ela precisa. Né? Nutrientes, bons alimentos, atividade física, exercícios mentais, estudo, conhecimento, tudo isso é importante para a nossa matéria, e a gente precisa aprender a dar isso para ela. Exatamente. Né? Da mesma forma que a gente precisa também exercitar nossa mente, o nosso espírito, através de um conhecimento, de espiritualidade, da oração, de práticas que nos conectem ao Criador, que nos conectem àquilo que Jesus ensinou, através do exemplo, e aquilo que a natureza está nos mostrando, né? A natureza, ela é a própria assinatura de Deus. Exatamente. A própria obra assinada de Deus. E se a gente seguir a lei, a gente não sofre. Aí a gente volta a uma coisa do começo. A gente passa pela dor, porque ela é uma maneira da gente evoluir, mas a gente não sofre. E se sofrer, vai sofrer minimamente, vai saber sofrer. É o bem sofrer e o mal sofrer, que a gente também tem no Evangelho, né? Encarar o sofrimento de uma maneira tranquila, né? E saber que a matéria, batendo de novo na mesma tecla, gente, é uma ilusão, é passageiro. Nossa vida real é vida espiritual. Que vai chegar uma hora que a gente vai evoluir ao ponto de não precisar reencarnar mais. Então, que apego é esse com a matéria? Sendo que daqui a pouco, quando a gente chegar no final da jornada, a gente não vai mais voltar aqui. E aí? A gente vai continuar a vida em outra forma. É outra dimensão. Outra dimensão. Sabe? É só uma passagem. É uma então, se apegar na matéria... Quer repetir de ano? É ficar... repetir de ano de propósito. De propósito. Já tá difícil esse negócio aí. Mas, enfim, né, gente? Nós estamos aqui já, né? Terminando, chegando ao final da nossa live. Então, Carluzinha, suas considerações finais, querida.
que a gente pode fechar respondendo a pergunta do nosso internauta? Por que é tão difícil seguir Deus? Deus não seguir Jesus? Por que, né, que quando a gente começa a seguir Jesus, tudo fica mais difícil? Porque a gente começa a combater o egoísmo em nós. E o egoísmo ele ainda é muito arraigado. Claro que por conta do nosso estágio evolutivo, das questões ainda da matéria, mas a gente já tem condições de entender que o egoísmo ele foi parte daquilo que nos ajudou a chegar aqui, mas não precisa mais. Exato. Então, na verdade, não fica difícil seguir Jesus, fica difícil se libertar do egoísmo. Por quê? Seguir Jesus é admitir, é receber esse jugo leve, esse jugo suave, é aceitar a suavidade do amor, a suavidade da vida, a beleza de entender a vida, de vivenciar a vida espiritual. Exatamente. Esse é minha conclusão. Gente, olha, como dizia mesmo disse Jesus, né? Larga a porta da perdição, estreita é a porta da salvação. Então, o que eu posso dizer para vocês, além de tudo do que aqui já foi dito? De que a gente precisa se desprender das ilusões da matéria. A gente precisa entender que o mal, ele é a ausência do bem, é o não vivenciar as leis, ir contra a lei de Deus. A partir do momento que a gente respeita a lei de Deus e segue essas leis, a gente é impregnado do bem. Então, como a Calu falou, não é difícil seguir Jesus. O problema é que a gente ainda está preso ao egoísmo. Quando a gente se libertar das amarras do egoísmo, a gente vai ver quanto vai ficar leve esse fardo. Reforma íntima, gente. E eu acho que esse é o intuito do nós estarmos aqui hoje. Auxiliar na reforma íntima. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Nós fizemos aqui com muito carinho, com muito amor para vocês. Assim, a gente aprendeu muito hoje, né, Carol, nós duas aqui. Espero que tenha servido para vocês aí também. E depois, deixe o seu like aí, os seus comentários, se vocês gostaram. E quem sabe a gente continua esse trabalho aqui para auxiliar na reforma íntima. Esse é o nosso intuito aqui. Reforma íntima, a transformação moral do ser. Muito obrigada a todos e boa noite, até a próxima. Boa noite.